Reinaldo, o tempo esgotou, mas eu vou pedir mais uns minutos seus, porque eu quero saber Eu se quero falar de Roberto Campos. Eu quero falar de Roberto Campos é Neto. isso que eu quero ouvir. Eu quero saber se os juros vai cair, vai subir, vai ficar como tá. Porque o que acontece? O dólar tá subindo, segue subindo, mercado nervoso. A Movimento expectativa do Copom. especulativo, Oi? movimento especulativo vagabundo, é, tentando transformar aí. A gente vive uma espécie aí de uma crise de confiança forjada por esses agentes do mercado. É claro que o juro não vai cair, né? É, o Roberto Campos Neto construiu isso, já faz tempo que ele vem construindo isso, né? Já faz tempo que em palestras por aí, inclusive, ele vem pondo em dúvida a segurança dos números da economia brasileira, vem fazendo previsões pessimistas, fez isso lá na festinha do governador, né? O que é uma aberração. A crítica que o Lula fez a ele, corretíssima, e eu nem poderia dizer que não, porque eu fiz primeiro aqui no UOL, ontem, aliás, na rádio, no meu programa de rádio, quando eu botei o Lula criticando, eu botei, ilustrei o meu comentário com a imagem de dois textos que eu publiquei aqui. Você se lembra, desde o primeiro dia, eu disse: escuta, ninguém vai criticar essa andança do Roberto Campos Neto, ninguém vai criticar essas coisas que ele vem falando, essas previsões negativas que ele vem fazendo. Onde já se viu presidente de Banco Central fazer isso? Eu lembrei hoje no texto do UOL, o Alan Greenspan, ele foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos, sabe por quanto tempo? Do Fed, Fabiola? 19 anos. Você pode imaginar um presidente do Banco Central ficar 19 anos no poder? Ele foi nomeado pelo Reagan, ele serviu ao Bush pai, ele serviu ao Clinton e ele serviu ao Bush filho. E a piada que se tem sobre ele é que em eventos públicos ele falava duas palavras: whisky e thank you. Nada mais. O Roberto Campos Neto fala em uma festa mais do que Alan Greenspan em 19 anos. Mas ele criou essa crise de confiança. Ah, não, é porque o Lula não corta gastos. Cascata, cascata. Os números da economia brasileira não são ruins. É mentira. A questão da dívida é absolutamente equacionável. Não tem razão para ver essa especulação. Mas ela está dada, o juro não vai cair. E aí a coisa notável, e isso é o mais, isso é surrealista, tem de ser por unanimidade. Se não for por unanimidade, nós vamos especular ainda mais. Porque o ser por unanimidade significa o seguinte: que nós estamos pegando os quatro que o Lula indicou e estamos pedindo para que eles demonstrem que eles não têm nada a ver com o Lula, que eles têm a ver com os nossos preconceitos, as nossas preocupações. Eu lhe pergunto, se o Banco Central é autônomo, se a regra é que se divulguem os votos, e se a regra é, havendo maioria é a decisão, precisa ser por unanimidade, por quê? Discordar de Roberto Campos Neto agora é motivo para especular? Roberto Campos Neto é o grau neutro, o grau zero da isenção absoluta? O Roberto Campos Neto, que participa de converscote da oposição, como já dissemos aqui, Roberto Campos Neto que se oferece para ser ministro, o Roberto Campos Neto que vai votar de camisa amarela, o Roberto Campos Neto que muda a orientação do Banco Central numa palestra e dá uma banana para os seus diretores, como aconteceu, o Roberto Campos Neto que fazendo seminário com corretora dá a entender que, de fato, precisa ver a credibilidade futura do Banco Central, de um Banco Central do qual ele vai sair. Roberto Campos Neto que abertamente fica tratando do seu futuro profissional nesses converscotes. E aí eu vejo a direita falando, a extrema-direita, não sei o quê, os extremistas de centro. Ah, o Lula fica fazendo bagunça na economia e depois culpou o Roberto Campos. Que bagunça? Que bagunça? Bagunça do emprego? O mais baixo em 10 anos? A bagunça da renda dos salários?
o mais alto desde o Plano Real, do ano passado, a bagunça dos investimentos estrangeiros. No ano passado, o Brasil foi o segundo destino de investimento estrangeiro. A bagunça do crescimento, porque a economia vem crescendo, né? A bagunça dos investimentos no setor automobilístico aqui, que ele lembrou. Qual bagunça? Ah, mas existe um problema que precisa fazer corte? Sim, vamos ver o corte onde. Aliás, os fanáticos do corte poderiam começar a ajudar a dizer onde cortar, né? E saber se existe equação política para isso. Porque fica parecendo que quando o Lula toma decisões, o governo não toma decisão como analista econômico toma decisão. Houve 3, 4 corretores e vai lá e escreve. O governo tem que lidar com o Congresso. Precisa ver, vai passar? Hã? Ah, não, precisa fazer um corte radical na Previdência. Como, onde, qual corte? Porque um enxugamento acho necessário, e isso tem sido feito. E outra, ah, não, é que no futuro caminha para a insolubilidade. Mas se está trazendo isso que é uma análise, uma previsão, se traz a valor presente, se passa a exigir do governo uma severidade que, obviamente, não foi exigida antes de ninguém. Eu vou insistir, a inflação está na casa dos 3% ainda. Em 25 anos, nós tivemos isso apenas 3 vezes. Cadê a coisa fora do controle? Né? Que alguns idiotas ficam repetindo no Twitter sem nem saber o que estão falando. Ah, porque não sei o quê, porque repete coisas de alguns nichos de antilulismo enlouquecido, de antipetismo enlouquecido. Né? Vai manter a taxa, né? Talvez por unanimidade, não sei, né? Porque eu nunca vi isso. Eu nunca vi se apontar a faca no pescoço do Banco Central e o Banco Central é autônomo, isso que é absolutamente espetacular, né? Se aponta a faca e diz, se não for unanimidade, o dólar que agora está 3 e não sei quanto, vai para mais, 3,40, não sei o quê, vai para mais, né? E aí sim vocês vão conhecer o inferno. E aí sim vocês vão conhecer a crise, né? Uma coisa absolutamente artificial. É uma crise de confiança? É. Existe razão para a crise de confiança? Não. Não. Não existe. Né? Ah, mas não adianta falar que o que não existe não tem razão de ser. Adianta se você tem movimento especulativo organizado. E tem. Né? Então vai ser preciso superar esse troço. Né? Eu te pergunto, isso parece ser a economia, 1 ano e meio de governo. Isso que a gente vê aí parece ser a economia de um país que teve a sua nota elevada por uma agência, a ASP, e foi colocado em perspectiva positiva por outra agência, Moody's. Né? Parece ser esse governo? Será que essa gente está tão equivocada assim? Né? Então, é uma situação difícil, né? Mas vai interromper, vai interromper. Tem gente, eu estava lendo as motivações, inclusive, e tem lá, né, entre as motivações que eles acham que tem que parar a queda de juros, quer dizer assim, atividade econômica resiliente. Sabe o que isso quer dizer? Puxa vida, a gente continua a crescer. E seria motivo até para elevar juro ou para não cortar, se isso tivesse claramente gerando inflação. Mas não está. Não é isso que está gerando inflação. Hã? Ou então, o mercado de trabalho ainda aquecido. E o mercado de trabalho está gerando inflação. Provou-se que o mercado de trabalho, ao contrário do que pensava o Banco Central lá atrás, o mercado de trabalho mais aquecido no Brasil não está gerando inflação. Então, não.
Desculpem, não há razão além da especulação, mas vai ter de, vai ter de passar por isso, né? Agora, a hora também em que esse juro não cair e for por unanimidade, e deve acontecer, aí esse mercado capturou o Copom. Aí vai ser sempre assim. Aí o mercado vai decidir, nós queremos tanto. Tem que ser por unanimidade, senão a gente especula. Nós queremos tanto, tem que ser. Por quê? Porque no começo do ano que vem, o Lula terá indicado 7 dos 9 diretores. E no começo de 2026, 9 dos 9. Nós queremos deixar claro que a autonomia do Banco Central não é autonomia, é o contrário da autonomia. A autonomia do Banco Central é um Banco Central que está na nossa coleira. É isso que é a autonomia do Banco Central. E eu escrevo hoje um texto provocativo dizendo: se o Banco Central fosse autônomo, como é esse daí, no Plano Real não teria tido Plano Real. O Plano Real só aconteceu porque o Banco Central não era esse tipo de autônomo, né? O Plano Real só aconteceu porque o Plano Real centralizou câmbio e disse de quanto ele seria. Banco Central, uma ova, né? Independente. Vai ser o troço centralizado, né? Então não me vem assim, porque o Lira ontem, o Banco Central, credibilidade. Minha mulher saindo, beijo, meu bem. Juiz, hein? Hã? Tô de olho aqui no celular para no localizador. É, Nossa! Ele faz isso, mentira. é tipo, viu, gente? Não caia na dele, não. Ele faz isso só pra aparecer. Tá Ela já achando o deve, quê? ela tava esperando o programa acabar, você não para Não, de falar, ela precisa inclusive depois sair. tá marcado, né? Minha live com Sóstenes, você marcou, né? A gente vai bater um papo daqui a pouco. É Então tá. verdade? É, não, né? Eu já tava aqui já, falando que é Bem isso. disfarçado de anjo. De capeta, tampouco. Então, assim, é autonomia. Vambora, estamos falando. Ó, vai chegar a Mas análise só da para notícia, concluir, a gente vai ocupar o teria horário do havido análise. teria havido autonomia, teria havido plano real com autonomia do Banco Central, como essa daí? Não, né? Esse negócio de que a autonomia que vem em 2021, ela é fundamental, isso é conversa mole, besteira. Mas também não vou lutar contra a autonomia. É que eu quero que ele seja autônomo mesmo. Agora, se não puder nem ter divergência no Banco Central, então autônomo ele não é. Ah? Então eu brinquei, ele não tem nem autonomia de um taxista, né? Porque o taxista, você paga, ele leva gente de que ele Moacir. gosta e gente que ele não gosta. Como Moacir. querido Macedo. Beijo para o Macedo. Me levou essa Né? semana passada. Isso. Ele leva a mim, leva você que ele gosta e leva alguém que ele não gosta também, né? Agora, a autonomia do nosso Banco Central, não, não, eu sou autônomo e só faço aquilo que aqueles de que eu gosto querem. Isso não é autonomia, né? Isso não é autonomia. Isso daí é assim, a ilusão que tem o cachorro quando você leva para passear, que ele vai sempre à sua frente e ele tem a ilusão de que o está conduzindo. Ele fica muito feliz, né? Estou conduzindo o meu dono, né? Mas não está, não é isso? Quem conduz o cachorro é o chamado tutor, que hoje não pode mais falar de dono de cachorro, você tem que ser tutor. Ah, é, É tem isso aí. isso também. Nossa, tem tanta coisa.